Olá! Neste tópico iremos abordar o fenómeno ADMET, mas iremos nos focar essencialmente nos processos de absorção, distribuição e excreção. Assim, como já abordado, o ADMET corresponde aos processos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e transporte dos xenobióticos. Se nos focarmos na absorção, iremos referir as suas principais características. A absorção depende da capacidade dos xenobióticos terem de atravessar as membranas e as barreiras biológicas, assim como também das suas características físico-químicas, que lhes dá diferentes afinidades para os tecidos e para proteínas, nomeadamente as proteínas plasmáticas. As principais vias de absorção são a via gastrointestinal, pulmonar e a via dérmica. A via gastrointestinal ocorre para praticamente tudo aquilo que ingerimos. A via pulmonar é bastante importante no caso dos gases. E a via dérmica ocorre para imensos solventes, está relacionada com a toxicologia ocupacional e até a toxicologia ambiental, e também está derivada da exposição que o nosso organismo ocorre em termos profissionais. A distribuição condiciona a capacidade dos xenobióticos acederem em determinados tecidos. Na realidade, os compostos presentes no sangue podem ser distribuídos pelos diferentes tecidos em função de parâmetros que iremos aqui abordar de forma genérica. Um dos parâmetros, ou um dos fatores, será a capacidade que os compostos têm de se ligar a proteínas, nomeadamente as proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina. Depois, um outro fator importante será a capacidade que os xenobióticos têm de se ficarem armazenados em determinados tecidos, como, por exemplo, o tecido lipídico, se os compostos forem lipofílicos, ou em alguns tecidos por onde ocorre o seu transporte ativo, como acontece com o paraquato em termos pulmonares. Temos também barreiras bastante importantes, a barreira hematocefálica e a placenta, que protegem o cérebro e o feto, respectivamente. Os parâmetros toxicocinéticos permitem-nos avaliar o processo de distribuição dos xenobióticos e, igualmente, monitorizar o mesmo. Portanto, são por isso parâmetros fundamentais na análise da distribuição dos xenobióticos. A excreção corresponde à etapa final dos xenobióticos no nosso organismo. Ela pode ocorrer essencialmente por três vias: a via renal, a via biliar e a via pulmonar. A via renal é a mais importante. A maioria dos xenobióticos são excretados em grande percentagem pela via renal. Quer os xenobióticos, quer os seus metabolitos. Os mesmos geralmente são hidrófilos e por isso podem ser dissolvidos na urina para poderem ser eliminados. A via biliar é bastante importante em compostos de alto peso molecular, ou seja, compostos que são metabolizados no fígado, normalmente por reações de fase 2, em que a conjugação leva a um aumento do tamanho do peso molecular do xenobiótico e assim o seu metabolito é excretado por via ativa, por transporte ativo para o canalículo biliar, e na bile é drenada pelo intestino e daí se é eliminado ou excretado pelas fezes. A via pulmonar é muito importante na excreção dos gases. Na realidade, os gases podem ser absorvidos pelos pulmões, mas também podem ser excretados por esta via. Todos estes fenómenos irão ser abordados em maior detalhe ao longo deste tópico. Obrigado pela vossa atenção.